Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 8, Águia de Marabá 0. Não era tão esperado assim, tá? Ainda mais pelo time que é o Mano, do Mano, né? Mas antes disso, YouTube Live toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, né? E também aqui na descrição tem dois abaixinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online. Vamos lá. O que era esperado inicialmente? O Fluminense vai ter um jogo difícil, um jogo até fácil, né? Porque é um time que nem existe. É um time só de fingimento, que é o Águia de Marabá. Mas o retrospecto do Fluminense, ainda mais com um time fraco, é justamente de dificuldade de fazer gols, né? O Bangu é um time que existe? Não. É um time que agora está disputando a Série B do Carioca. Talvez seja o melhor time da Série B? Talvez. E o Campeonato Paraense, claramente que não é tão forte assim, não. É até fraco, né? A gente pode se lembrar lá atrás, no jogo do Fluminense e Paysandu, que o Fluminense fez alguma... Que o Fluminense também meteu uma goleada no Paysandu. E é claro, né? O desnível que tem justamente nisso tudo. (8-0), tipo, gol de Cano, gol de Arias. Pelo menos foram 7 jogadores diferentes que meteram gol. Paulo Baia, Canóbio, Serna, Cano, John Arias, Ignacio e qual que foi o sétimo? Canóbio, Cano, Serna, Arias, Paulo Baia, Everaldo e Ignacio. 7. E claro, dentre esses 7 teve um que fez um gol a mais. E sabe, esse tipo de jogo, na história, ele pode acontecer duas coisas. Ainda mais indo do primeiro pro segundo tempo. Eu quero pontuar isso aqui que é extremamente importante. A primeira coisa é, o time começa a rodar menos e mostra desrespeito pelo time adversário, mas até menos do gol do que deveria meter. E segundo, mostra respeito ao time adversário, continua fazendo o jogo que estava fazendo e faz o mesmo gol ou até mais gols do que no primeiro tempo. Visto que qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo tempo? É o cansaço. E normalmente o time mais fraco fica mais cansado ainda. Então fica mais fácil de meter gol. Claramente que a situação poderia ter mudado, não para eles vencerem, porque isso daí era impossível, mas de eles terem metido pelo menos um gol numa escapada do jogador de destaque do adversário. Mas fora isso, era um jogo treino. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo e-mail você pode mandar patrocínio, hein? Vamos lá. Voltando ao tema, iniciou um jogo que tecnicamente até os 5 minutos ali era o Fluminense normal, e depois começou a vir a chuvada de gols, né? Foi tanto gol que eu nem consigo me lembrar, tá? Não consigo nem me lembrar a ordem dos gols, mas foi muito gol. E todos eles justamente com uma displicência que os próprios jogadores do próprio Águia de Marabá falaram: cara, a gente não tá nem marcando direito.
A gente não tá tocando, a gente não tá realmente tentando diminuir o espaço. Não tava. O que eu falei pra vocês lá atrás, eu vou continuar falando. Eu não errei. O Águia de Marabá é um time interessante de se ver jogando. Agora, não dá pra entender justamente esse tipo de situação que o Águia se envolveu. Fluminense fez uma boa partida, acabou ganhando de 8-0, respeitando completamente, né? Eu vou falar lá atrás, vou repetir de novo, respeitando completamente. É uma goleada que ajuda ao moral do Fluminense? Sim e não. Sim, porque eu acho que aquela situação de que o Fluminense teria que meter um gol, mesmo que seja para um time fraco, aconteceu. Então dá uma moral. Mas esse time fraco é um time que nem existe no cenário brasileiro. O Bangu existe. O Águia de Marabá não. Poderia ter sido mais. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. A gente perdeu acho que pelo menos mais uns 12 a 14 gols. Isso daí não é insanidade falar. Se fosse 20-0, não seria tão insano. E claro, né, poderia. Tava 7-0. Teve a situação do contra-ataque do Águia de Marabá e poderia ter sido 7-1. Acabou não sendo 7-1. Fábio nem participou do jogo, mas quando participou, foi muito bem. Tá? Dito isso, destaque do jogo. Eu vou colocar o Everaldo. Ele merecia bastante sobre isso. Destaque negativo do Fluminense. Eu vou colocar o Lima, que deixou de meter pelo menos 3 gols ali. Tranquilo. E destaque positivo do Águia de Marabá, o Raidner, que poderia ter metido um gol e não meteu. Mas fora isso, com respeito ao time adversário e com a situação que está acontecendo, foi muito legal pela parte do Fluminense ter feito isso, tá? Passamos de fase, agora estamos na segunda, vamos pegar um time que também é fraco, que é o Caxias do Sul. Devemos ganhar, devemos passar também de fase tranquilamente, já é a próxima semana também. No meio desse caminho, você terá um jogo extremamente importante que é contra o Volta Redonda. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo CQ, curte, comente e compartilhe. Redes sociais, aquisição de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.